Fala pessoal, hoje a gente vai conversar sobre as diferenças entre você investir num Tesouro Selic e você investir num CDB, porque às vezes você quer decidir sobre o melhor investimento, quer ter aí uma vida próspera nos investimentos, quer olhar para longo prazo e depois olhar para o passado, caramba, eu sempre tive a melhor rentabilidade, mas tem problemas aí na hora de decidir sobre os investimentos, por exemplo, saber se um CDB está pagando mais que a Selic, que o Tesouro Selic, se faz sentido investir num CDB que paga lá 120%, 110% do DI, ou se faz sentido investir no Tesouro Selic aí. São essas diferenças que a gente vai conversar hoje, especialmente aí diferenças de riscos, de prazos de vencimentos, de rentabilidade, diferenças que são cruciais que você entenda para tomar boas decisões de investimento. Então eu já peço para você se inscrever aqui no canal, porque a gente está sempre trazendo conteúdo para agregar valor na sua vida e nos seus investimentos. Então vamos direto para o vídeo aqui. Vou trazer vocês para a apresentação que eu preparei aqui, CDB versus Tesouro Selic, tá? Primeiro a gente vai contextualizar o que é o Tesouro Selic, como é que é a rentabilidade dele. Então, primeira questão, é um título emitido pelo governo, tá? Depois a gente diz sobre a garantia disso, porque a garantia é o quê? Tesouro Selic é emitido pelo governo, a garantia é que o governo vai te pagar. E ele só não vai te pagar se o governo quebrar. E para o governo quebrar, aí o Brasil tem que ter quebrado por completo. Então isso aí é uma probabilidade bem menor do que você pensar na falência de um banco, de alguma financeira, alguma coisa assim. Então, dentre os riscos dos investimentos, o Tesouro Selic é o título menos arriscado, tanto pela menor volatilidade quanto pela garantia soberana da União, tá? E ele te paga o quê? A rentabilidade da taxa Selic, tá? O Tesouro Selic te paga a rentabilidade da taxa Selic, mas você precisa entender que existem algumas questões aqui importantes, porque é o seguinte, a taxa Selic meta hoje é 10,75, mas como eu disse, é taxa Selic meta, é o que a gente sempre ouve, taxa Selic, X valor. Esse X valor é o que? É a meta. Então a gente tem a taxa Selic meta de 10,75 e a gente tem a taxa Selic efetiva. Efetiva é o que de fato está sendo negociado de taxa Selic lá no mercado Selic, né, que é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Lá dentro os bancos estão fechando operações aí e o Banco Central também está ali prestando aí o redesconto, né, que é a tarifa de redesconto para fechar o caixa dos bancos no final do dia. E essa questão toda envolve aí a taxa Selic, tá? Então a taxa Selic efetiva é diferente da taxa Selic meta. Então a taxa Selic efetiva hoje é 10,65%, que é o mesmo que o CDI, tá? Então a taxa Selic efetiva hoje está equivalente à taxa do CDI. E aí qual o risco aqui do Tesouro Selic? É o que eu disse, o risco de o governo quebrar, tá? É o risco de toda a União que está garantindo aí que o seu dinheiro será pago, que você vai ter a rentabilidade contratada, mas sempre lembrando que no meio do caminho aqui, se você investe hoje até lá 2027 que seja, você tem volatilidade, tá? Então pode ter uma oscilação naquela partezinha pré-fixada lá que tem no Tesouro Selic, que eu já vou mostrar na sequência. Então, se tem alteração naquela parte pré-fixada, você pode ter alguma marcação a mercado aqui, então seu investimento variar um pouco. Fora isso, você tem total segurança de que vai receber o seu valor corrigido pela taxa Selic efetiva lá na data de vencimento. Então, o risco é mínimo. Garantia da União e aí a tributação. No Tesouro Selic você vai ter tributação do imposto de renda, né, na alíquota aqui regressiva, a gente já mostra na sequência. E o IOF, se você fizer o resgate, né, você aplica hoje, em até 29 dias você faz o resgate, você tem, o resgate à venda, né? Você tem aí então incidência do imposto de operação financeira que dá simplesmente uma facada na sua rentabilidade, a gente mostra na sequência. Liquidez do Tesouro Direto. O que é a liquidez? É a facilidade que você tem de pegar aquele dinheiro que está aplicado e transformar ele, aquele valor que está aplicado e transformar ele em dinheiro líquido na sua conta, para você fazer o que quiser, para você poder gastar. Então, liquidez é a facilidade de transformar aquele ativo em dinheiro, tá? Não em espécie. Espécie é outra história, né? Que você teria que fazer uma provisão no banco e tal, de repente, dependendo do valor, né? Então, liquidez é transformar em dinheiro na sua conta corrente, para você poder fazer outra coisa. Ou liquidez também seria a facilidade de você vender para alguém, né? Ter alguém comprando, né? Aqui no Tesouro Selic é tranquilo, por quê?
o Tesouro Nacional dá garantia de liquidez, tá? Você sempre consegue comprar ou vender o título, ao menos que o mercado esteja fechado ou em manutenção. Então você tem essa tranquilidade aí, você tem essa tranquilidade de ter liquidez e tem essa questão de ser D mais zero, né? A liquidez do Tesouro Selic hoje, né, nos títulos do Tesouro em geral, é D mais zero se você fizer o resgate até as 13 horas, tá? Até 1 da tarde o dinheiro cai no mesmo dia na sua conta. Por fim, aqui o vencimento, tá? O Tesouro Selic, ele tem um vencimento, mas não tem carência, tá? Você pode comprar e segurar até o vencimento, ou você pode comprar e vender daqui a uma semana, se você precisar do dinheiro, tá? Então, o vencimento aqui não é um empecilho porque a carência não existe, tá? Você comprou, você pode vender amanhã. Existe de um dia para o outro, tá? Porque ele tem que fazer a liquidação. Então, você compra hoje, pelo menos amanhã. Você tem que esperar para poder vender. E aí aqui a tabela regressiva que eu disse de imposto de renda, né? Aqui se você segura o investimento por 6 meses, a alíquota de imposto de renda é 22,5%. Se você segura por mais 6 meses, né, entre os próximos 6 meses e os outros 6 meses, a alíquota de imposto de renda é 20%, e assim por diante, até chegar em 2 anos, 17,5%. Se você segura mais de 2 anos o investimento, você entra na alíquota de 15% de imposto de renda. Este imposto de renda incide apenas sobre a rentabilidade, tá? Você investiu lá 1.000, teve de rentabilidade 50, vai ter 15% de imposto de renda em cima dos 50. E aí quando a gente vem para o lado, a tabela do IOF. Essa daqui é a grande vilã se você pensa em resgatar a sua aplicação em menos de 30 dias, porque aqui é os dias e aqui é a alíquota, tá? Então se você segura o investimento por um dia, 96% do que tiver de rentabilidade não é seu, é do governo. Ah, isso aí não vou vender por um dia, é absurdo isso aqui. Então vou lá 15 dias, vou fazer o resgate da aplicação. Metade do rendimento é do governo, tá? E aí tem uma questão. Se você tiver tido prejuízo, ainda assim você vai pagar IOF? Não, tá? Nem imposto de renda, isso não existe. E se o IOF vier aqui 96% da sua rentabilidade, e aí o imposto de renda ele vai vir somente sobre os 4% que sobraram aqui, tá? Da sua rentabilidade. O imposto de renda não vem sobre os R$50 na nossa hipótese, né? Se teve 50% de rentabilidade, 96% não é seu e depois vem imposto de renda em cima dos 50%, não. Tá? O imposto de renda vem sobre o que sobrar. E a gente vem agora para os CDBs. Qual que é a questão? Lá, a gente já vai fazer o comparativo aqui na mesma tela, mas vamos lá. O CDB é emitido por bancos, tá? Aqui não é emitido por governo, é emitido por bancos, e aí são mais variados bancos possíveis. Praticamente todo banco aí, eu acho que todo banco realmente emite CDBs, tá? Porque é uma forma dele captar recursos numa taxa que é sempre menor do que a taxa que ele consegue emprestar recursos. Então, tá aí um spread, né? Ele pega um recurso por X e empresta por 2X, às vezes 3X. Então, emitido por banco, uma forma dele captar para ter rentabilidade, para ganhar aí o seu spread bancário e conseguir pagar as contas e dar lucro para os acionistas. CDB tem rentabilidade em percentual do CDI, a maioria, tá? Não são todos, mas a gente vai concentrar os nossos esforços de comparação aqui nos CDBs que te pagam rentabilidade percentual do CDI. Então, qual que é a questão? Por exemplo, 100% do CDI, né? Um CDB que te promete pagar 100% do CDI, ele se equivale a uma taxa Selic efetiva. A taxa Selic efetiva é de 10,65 hoje, né? Isso pode mudar a qualquer tempo aí, a cada 45 dias o Copom se reúne, né, um órgão do Banco Central, e eles podem definir uma nova Selic. Definindo uma nova Selic meta, né, a Selic efetiva se altera imediatamente e o CDI está sempre ali do lado da Selic meta, ele se equivale aí normalmente à Selic efetiva, então ele também se altera. Então um CDB que te paga 100% do CDI está te pagando a Selic efetiva, não tem discussão nisso. Qual o risco, né? O risco aqui dos CDBs é variável. O que é um risco variável? Quer dizer que eu estou dizendo que tem vários bancos que emitem CDB. Então, você pode ter um CDB de um banco extremamente consolidado, extremamente grande, que vai ter um risco de crédito menor, um risco dele não te pagar aquele valor. Ou você tem bancos pequenos também emitindo CDB, aí, normalmente a taxas mais atrativas, que tem um risco maior. Ele te paga mais. Por quê? Tem um risco maior. Aqui não tem almoço grátis, né? Então, você sempre tem que lembrar do tripé dos investimentos.
Você tem rentabilidade, liquidez e segurança. Você não consegue nunca ter esses três altos, tá? Você nunca consegue ter uma rentabilidade alta, uma liquidez alta e segurança alta também. Às vezes você tem que abrir mão de um, às vezes você tem que abrir mão de dois desses. Então, se um banco está te pagando uma rentabilidade alta, pode ver, se tem liquidez, provavelmente o risco é maior. Se não tem liquidez, por não ter liquidez, você acaba tendo um risco maior, mas aí talvez você esteja vendo um banco com um risco menor, um risco de crédito menor. Então, rentabilidade, liquidez e segurança é o tripé. Você nunca consegue ter aí rentabilidades altas, com liquidez altas, com segurança alta também. Normalmente você abre mão de um desses para ter uma ponta maior. Se você quer mais segurança, normalmente você abre mão do que da sua rentabilidade, tá? Essa é a matemática aqui do mercado. Então, o risco dos CDBs é variável, depende de qual banco está emitindo. Depois, os CDBs ele não tem garantia da União, tem garantia do banco. Tá? O banco vai quebrar, não vai quebrar, se não quebrar, está garantido. Se quebrar, você entra no FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos, que é um seguro, tá? Todo banco que faz parte aí do FGC, que emite títulos que estão garantidos pelo FGC, que é um vídeo que eu expliquei também aqui no canal, depois vocês consultem lá esse vídeo. Todo banco que faz parte do FGC paga uma tarifa lá para o FGC, pequenininha, mas é uma tarifa considerável dado o volume de investimentos que estão assegurados pelo Fundo Garantidor de Créditos. Então, se o banco vier a falir, você pode fazer a requisição lá no FGC. A questão é que se todos os bancos falissem, que não é possível, mas só uma hipótese aqui, se todos os bancos falissem, não haveria dinheiro para pagar todo mundo, tá? O FGC ele é como um seguro, então ele entra na probabilidade de que os bancos entrem em falência. Então, se a probabilidade fosse que todos os bancos viessem a entrar em falência, o FGC nem ia entrar. Então, como a probabilidade é pequena, o FGC existe como um seguro para honrar aí nessas situações em que você tem problemas de quebra de bancos. Então, a tributação do CDB é a mesma, tá? Mesma regra, imposto de renda e IOF. E a liquidez aqui e o vencimento aqui são questões diferentes, tá? A liquidez dos CDBs varia bastante. Normalmente você vai lá na prateleira procurar um CDB e você vai ver CDBs com liquidez só no vencimento. O que isso quer dizer? Você aplica hoje, só daqui a 10 anos que você vai poder ver o seu dinheiro de novo. Isso acontece. Você tem que tomar cuidado com isso, porque quando você coloca o dinheiro lá no CDB, que a liquidez não existe, ele diz que tem liquidez, tem uma data lá, e você vai olhar que data é essa, é a data do vencimento, você está pegando o seu dinheiro, colocando lá no banco, e o dinheiro é do banco até chegar no vencimento. No vencimento, você recebe seu dinheiro corrigido pela taxa contratada, tá? Então, um CDB que não tem liquidez, você nem compara ele com um Tesouro Selic que tem liquidez, tá? Se você for comparar, tem que ser bem cuidadosamente, porque o risco e a falta de liquidez é muito maior. Então, você precisaria de uma taxa bem maior, que normalmente você tem taxas bem maiores, mas aí você tem um risco tanto de o banco decretar falência aí nesse período de 4 anos. De repente, se for um banco que você não conhece, sempre pesquise um pouco, tá? Não entre em qualquer CDB não, você dá uma pesquisada, que banco é esse? Ah, ele é assim, ele tem presença digital, ele tem agência, ele não tem. Dá uma investigada, entra no Reclame Aqui, vê o que os clientes estão achando, se o cliente está conseguindo pegar seu dinheiro. Dá uma olhada assim, não entra em qualquer banco não, porque isso é bem arriscado para você. E ainda mais se você for deixar seu dinheiro lá sem liquidez, for chegar lá no vencimento para poder pegar o dinheiro. E a liquidez é medida pela carência, tá? Às vezes você não vai ver liquidez, você vai ver escrito lá carência, que quer dizer o quê? Carência, o seu dinheiro fica lá por tanto tempo até você poder resgatar ele, poder colocar a mão nele, tá? Então, não tem regra, tá? O CDB pode ser emitido com liquidez lá na frente, sem liquidez, ou então com liquidez imediata. Normalmente, quando você abre mão da liquidez, você tem uma rentabilidade prometida maior, tá? E a gente vem aqui para os cálculos aqui do Tesouro Selic, que eu disse que ia trazer. Eu tirei esse print aqui do Tesouro Selic aqui hoje, e o que a gente vê? O Tesouro Selic te paga a Selic efetiva, mais uma taxinha que está aqui do lado. A Selic efetiva, que o Tesouro Selic de 2027 está te pagando a Selic efetiva mais 0,1465. E a conta que a gente vai fazer é quanto que esses 0,1465 estão impactando aqui na rentabilidade do seu Tesouro Selic.
eu vou fazer uma conta para saber quantos por cento do CDI está pagando esse Tesouro Selic. Essa conta eu nunca nem vi ninguém fazendo, mas é uma conta que eu refleti aqui e percebi que faz sentido. Que o Tesouro Selic já está te pagando aí mais 0,14% isso aqui ao ano, tá? Então qual que é a conta? 10,65, que é a Selic efetiva hoje, mais a taxinha. 0,1465. Mas qual que é a questão? Você não pode só somar isso aqui, tá? Isso aqui, na prática, é matemática financeira, você tem que capitalizar. Então a conta é essa, você soma 1 com 10,65, né? Você divide isso aqui por 100, divide isso aqui por 100, soma 1 nos dois. Tá? Aí ficou 1,1065 vezes 1,001465. E aí você tira 1 depois que você tiver feito essa multiplicação, que você somou 1 aqui, você tira 1, você vai chegar, e multiplica por 100, né? Você vai chegar em 10,81% ao ano. E quanto que isso é em cima da Selic efetiva? Isso é 101,5%, tá? Da Selic efetiva ou do CDI. Então, esse Tesouro Selic 2027, no dia que eu tirei esse print aqui, 0,1465, estava te pagando quase 102% do CDI, tá? E aqui, como eu disse, um investimento que você está emprestando para o governo, garantia soberana da União, que vai te pagar esse valor. Então, um risco pequeno, dado os riscos do mercado aí, um risco bem pequeno, e uma rentabilidade aí acima de 100% do CDI, tá? Qual é a questão? Aqui tem várias questões, eu expliquei bastante sobre Tesouro Selic neste vídeo aqui, tem vários vídeos sobre Tesouro Selic aqui. Se você tem dúvidas aí, consulte esses vídeos, ou então deixa aqui nos comentários, a gente está sempre tentando responder todo mundo. Qual que é a questão? Quando essa taxa se altera, e ela altera todos os dias, tá? Dadas as condições de mercado, dada a oferta de compra e venda aqui dos títulos, quando essa taxa se altera, o preço do título, às vezes, tem uma alteração maior do que a rentabilidade da Selic do dia. Calma aí. Seguinte, esse título te paga todo dia. Todo dia ele aumenta de valor dada a Selic do dia, tá? Fraciona a Selic lá de 10,65 por dias úteis, 252 dias úteis é a convenção. E você aumenta esse valor do título aqui a cada dia. Só que ele aumenta um pouquinho. Se essa taxa aqui se aumenta, o efeito da marcação a mercado é que a taxa se aumenta, o preço cai. Então, a Selic pode ter pagado um pouquinho aqui, né, aumentado um pouquinho esse título, mas ao mesmo tempo essa taxa ter se elevado um pouquinho. E quando essa taxa se eleva um pouquinho, o preço cai. Talvez o preço caia mais do que a rentabilidade da Selic no dia. E qual que é o impacto disso? Às vezes você tem uma perda aqui no valor, tá, investido, mas é pequena, normalmente, tá? Normalmente você não tem. Essa marcação a mercado, ela é bem compensada aí. Se você fica um mês aí com o título, provavelmente você nem vai ver ele ficando no vermelho. Mas às vezes isso acontece. Então você precisa saber que tem uma pequena volatilidade aqui neste Tesouro Selic, nos dois, tá? Tesouro Selic são os títulos que têm menos volatilidade do Tesouro Direto, mas ainda assim tem volatilidade. Você precisa saber disso antes de investir seu dinheiro lá. Então, concluindo aqui, 101,5% do CDI que estava te pagando aqui, o Tesouro Selic 2027. E aí, quando a gente vem aqui no comparativo, né, você sabendo aí que ele está pagando 101,5% do CDI, a gente compara e você pega aí os dados que você tem. Por exemplo, você está pensando mesmo em investir num CDB, você pega esse CDB, pega o Tesouro Selic, faz essa conta aqui para ver como é que está a situação hoje, tá? Tira um print aí, ó. A conta não é difícil não. Se a Selic tiver 10,75 igual está hoje, você diminui 0,1%, tá? Que é a taxa efetiva. Então você entra lá no Banco Central, taxa Selic efetiva, você vai conseguir encontrar também. E soma essa taxinha, tá? E depois você faz essa conta, divide por 100, soma 1, multiplica um pelo outro, diminui 1, você vai ver qual o percentual aqui de rentabilidade anual. E depois você divide isso aqui pela taxa Selic efetiva, tá? Pelos 10,65 aqui no caso. Aí você vai descobrir um percentual do CDI. Tá? Aí você tem esse valor em mãos, aí você olha para o CDB que você tem disponível aí para investir, mas antes de olhar apenas para a rentabilidade, lembre o seguinte: Tesouro Selic emitido pelo governo, CDB emitidos por bancos, tá? Aqui um te paga a Selic, o outro aqui, na maioria dos casos, um percentual do CDI, Selic meta ou efetiva, né? Aqui a gente vai sempre olhar para a efetiva, e o CDB está te pagando aí 100% do CDI. Se o CDB, quer dizer, se o CDB te pagar 100% do CDI, você vai ter aí equivalente à Selic efetiva. O risco do Tesouro Selic é a garantia da União. O risco do CDB
é garantia do banco ou então do fundo garantidor de créditos, tá? Tributação segue a mesma lógica, imposto de renda e IOF menos de 30 dias. Liquidez no Tesouro Selic é todos os dias, tá? Se você resgata até 13 horas, a liquidez é D mais 0, tá? D mais 0 dias, você não espera nenhum dia. Resgatou hoje até as 13 horas, o dinheiro cai na sua conta no mesmo dia, até o final da tarde. Liquidez no CDB é totalmente variável, tá? Você tem que olhar aí como é que está a carência dos investimentos lá antes de fazer o seu aporte, a sua aplicação. E o vencimento, ele também aqui é importante no CDB, tá? Porque às vezes você vê lá um CDB, 200% do CDI. Caramba, por que o cara te oferece 200% do CDI, né? O vídeo que eu vou gravar muito em breve também, que tem várias questões aqui, mas em suma, ele te oferece 200% do CDI porque o vencimento é muito curto. Ele te coloca lá, por exemplo, 3 meses de vencimento do CDI, 3 meses de vencimento do CDB, porque aí você coloca o dinheiro, em 3 meses volta o dinheiro e você virou cliente da pessoa, né? Ela te oferece aí para você abrir uma conta lá, então é um custo de captação de clientes na maioria das vezes aí. É uma parte do marketing da empresa te oferecer CDBs gigantescos de rentabilidade aí, porque você vira cliente e depois você vai acabar fazendo outros aportes, outros investimentos com eles. Então vale a pena para eles porque capta cliente num preço aí, cliente investidor, né? O melhor cliente, o cliente que investe e num preço barato para a instituição. Então, apenas para contextualizar, hoje a gente tem aqui expectativa do IPCA para o final do ano, aumentou um pouquinho da semana passada em 5,6%, tá? A meta tá lá em 3,5%, tá? Já tá descolando da meta aqui, descolando do centro da meta, tá estourando um intervalo de tolerância. E aí quando a gente vê IPCA sempre subindo, ó, tem 7 semanas que o IPCA está superando as expectativas que foram dadas anteriormente. Quando a gente vê essa situação aqui, inclusive estourando lá pro final de 2023 também, normalmente a gente vai ver nos próximos episódios, nos próximos boletins focos, mas normalmente a gente vê revisões aqui na expectativa de Selic pro final do ano, tá? E eu até lancei uma enquete aqui, não deixa, clica lá no meu canal, clica em comunidade e responde lá para quanto que você acha que a Selic vai no final de 2022. A gente começa com 12,25, que é o que está aqui dado pelo Banco Central, aqui pelo Boletim Focus, na verdade. Mas vamos ver se isso vai se renovando. Responde a enquete lá. Então, para concluir, quanto vale a sua liquidez é a pergunta que você tem que fazer antes de investir em algo que tem uma rentabilidade lá para 10 anos. Uma rentabilidade não, um vencimento lá para 10 anos, tá? Para 5 anos. Quanto vale a sua liquidez? Se a sua liquidez é muito importante, ou então se você... Primeiro você tem que ver isso aqui, ó, se você já tem reserva de emergência, tá? Senão você nem discute, tá? Você tem que colocar em alguma coisa que a liquidez é fácil, rápida e disponível ali a qualquer tempo. Quanto vale a sua liquidez, você vai fazer essa conta dada as condições que você tem de investimento ali. Se você tem a possibilidade de investir no Tesouro Selic, que todo mundo tem, aí você já vê que lá você tem um custo de oportunidade, né? Quando você deixa o seu dinheiro no Tesouro Selic ou deixa no CDB. Então, a sua liquidez você tem que mensurar ela com rentabilidade. Se você quer abrir mão da liquidez, você tem que ter uma rentabilidade maior, tá? Cuidado ao comparar alho com bugalho, isso aqui é clássico. Se você vai comparar o Tesouro Selic, que tem todas aquelas características, se você vai comparar ele com um CDB que não tem aquelas características, você tem que tomar cuidado, tá? Porque às vezes se você for olhar só para a rentabilidade, você vai tomar decisões equivocadas muitas vezes. Lembrando que o Tesouro Selic, resgate 13 horas, se for depois das 13 horas, só vai cair no dia seguinte. E aí, quanto você quer a mais pelo risco maior? Essa pergunta também que você tem que se fazer. Cuidado com as carências gigantes aí, você vai poder pegar seu dinheiro só daqui a 3 anos, porque em 3 anos muda tudo. Em pouco tempo pode mudar tudo, toda a sua vida, e o dinheiro está lá parado. Se você precisar dele, não tem como. Você tem que recorrer até empréstimos aí, no caso. Se você tiver colocado 90% do seu capital travado lá para frente, toma cuidado com isso, tá? Porque imprevistos acontecem. Então, tudo é custo de oportunidade. Quando você escolhe investir num CDB, você está abrindo mão de investir em outra coisa. Quando você escolhe investir no Tesouro Selic, você está abrindo mão de fazer outra coisa com o seu dinheiro. Não só investir, tá? O dinheiro tem que servir para você, para a realização dos seus sonhos, para você conseguir fazer o que você quer com o seu dinheiro. Então, custo de oportunidade também é investir ao invés de gastar, tá? Eu sempre gosto de tentar investir o máximo possível
sem abrir mão dos prazeres do dia a dia, tá? Você não abra mão de tudo na sua vida pensando só lá na frente, porque a vida é toda uma caminhada, não é só um ponto de chegada lá na frente. Essa frase é célere aí e é importante você ter sempre isso em mente. Dinheiro travado pode te fazer perder oportunidades. Aqui, uma última questão. Diversificação é tudo, tá? E o dinheiro travado, ele te faz perder oportunidades, por quê? Porque se você pega o seu dinheiro e trava ele por 3 anos e vem um problema no mercado, e aí o mercado vai lá para baixo, e aí tá lá na bacia das almas, tudo de liquidação, você tá com seu dinheiro travado, você não pode vir aqui e comprar algo bem mais barato do que você tinha, às vezes fazer um preço médio, ou então você comprar algo que você nem tinha, mas que você já quis ter, algum investimento que você já quis ter, que estava muito caro à época, de repente fica barato e você, com o dinheiro travado, perde oportunidades aqui. Diversificação é tudo, tá? Diversifique aí de todas as formas, seja com horizontes de tempo, tá? Diversificação de pegar um título mais longo, diversificação em nível de risco, tá? Ativos que tem mais risco, ativo que tem menos risco e também diversificação até geográfica, tá? Então, sempre diversifique. Eu tenho vídeos aqui sobre diversificação, consulta lá no canal. Isso é muito importante porque é comprovado que quando você tem uma carteira diversificada, você resiste mais a crises e você tem rentabilidades melhores por aproveitar momentos em que o mercado dá uma chacoalhada, você não está totalmente preso ali na chacoalhada, você também tem a sua parte que está mais estável, então diversificação é muito importante. E aí, para concluir, se inscreva aí, deixe o seu like aqui no vídeo, isso ajuda bastante o canal aqui, o trabalho que a gente está fazendo. Então, se você gostou, deixe seu like, se inscreva, compartilhe esse vídeo com alguém que tem interesse aqui no assunto. E era isso aqui, vai aparecendo na tela aqui alguns vídeos que você pode se interessar. Clica neles, a gente se encontra lá. Tchau, tchau.